Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso canal, a sua escola de finanças e empreendedorismo. Você já sabe, né? Hoje vamos falar de um tema muito importante. Hoje vamos falar de fé. E não por acaso, né? Hoje vamos homenagear Nossa Senhora Aparecida. Hoje que é dia dela, nós vamos agradecer e homenageá-la e trazer aqui alguns relatos de fé e como, muito importante, como a fé pode impactar e vai impactar os seus negócios e a sua vida. Meu nome é Lívia Guimarães, sou apresentadora e fundadora deste canal, sou educadora financeira, trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos, consultora de empresas e estou lançando meu primeiro, ia falar nosso, mas na verdade é meu primeiro curso de educação financeira dia 8 de novembro. Trabalho com consultoria há mais de 5 anos e percebi que você, empreendedor, precisa primeiro se educar, financeiramente, para que depois você tenha as finanças do seu negócio em ordem, em dia. Então, nós vamos começar o nosso primeiro curso falando de educação financeira para pessoas físicas. Você daí de casa que tem dificuldade em administrar suas finanças, que tem dificuldade em lidar com o seu dinheiro, você aí que deixa o seu dinheiro mandar em você, mandar na sua vida, você precisa participar do nosso evento gratuito, que vai acontecer dias 6, 7 e 8 de novembro, onde eu vou te ensinar como ser chefe do seu dinheiro e, posteriormente, se você quiser, se fizer sentido para você, você vai se juntar à nossa comunidade. Aliás, na verdade, você já pode se juntar à nossa comunidade. Se você quiser já se inscrever aí no nosso grupo do WhatsApp, nós damos diversas dicas sobre finanças, sobre como administrar o seu dinheiro, tudo que envolve educação financeira e finanças, a gente traz aí no nosso grupo, tá? Você encontra o nosso grupo no meu link do Instagram, liviaguimarães.finanças. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, envie o nosso canal para todo mundo. Aqui a gente tem um compromisso de trazer informação relevante, informação responsável para você. Aqui a gente tem um compromisso de trazer uma linguagem simples, fácil e dinâmica. E em contrapartida, eu te peço que, filho de Deus, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe o nosso conteúdo, que você nos ajude a impactar positivamente a vida de muitas e muitas e muitas pessoas. Hoje recebo aqui em nossos estúdios Poliana, vou apresentá-la, e a minha mãe! Para que vocês conheçam a nossa história. Poliana, vou falar o currículo dela, gente, peraí. A Poliana tem 34 anos, nascida e criada em Pará de Minas. É escritora graduada pela faculdade FAPAM, especialista em Psicogerontologia. Ela é especializada também em cuidados paliativos e da terapia da dor pela PUC Minas. Conheceu o Caminho da Fé em 2019, onde fez a sua primeira peregrinação junto com a sua cadela, Golden Retriever, Cindy. Após seu primeiro caminho, se encantou pela peregrinação e os seus múltiplos benefícios que falaremos aqui hoje. Hoje o trabalho dela consiste em ajudar diversas pessoas através da psicologia clínica e sendo guiada sempre pelo caminho da fé. Seja muito bem-vinda, Poliana! Hoje falaremos um pouquinho sobre este caminho, gente. Nós fizemos a peregrinação, eu e minha mãe, em agosto, né, mãe? Em agosto, e eu resolvi trazer o relato do caminho da fé, né, hoje, né, no dia de Nossa Senhora, homenageá-la, porque todo mundo deve fazer uma peregrinação pelo menos uma vez na sua vida. Né? É uma experiência que realmente muda a gente. Minha mãe, Maria Auxiliadora, graduada em psicologia, psicopedagogia? Pedagogia, pós-graduada em psicopedagogia. Minha mãe, ela foi alfabetizadora durante 30 anos, trabalhou aí com as crianças entre 6 e 7 anos, tem 63 anos de idade, 5 netos e muita história para contar, né, Sila? Tem. Muita história. Muito bem. Quero agradecer, antes da gente começar esse bate-papo, quero agradecer aos meus apoiadores. Suporte Contabilidade, uma contabilidade de respeito, uma contabilidade de responsabilidade, que atua há mais de 25 anos em Pará de Minas. Você aí, filho de Deus, não, você aí de casa, você às vezes nem tem essa idade,
né? Nem tem idade, dá suporte contabilidade, e ela já está no mercado há tantos anos prestando serviço de qualidade e de responsabilidade. Eu falo que contabilidade é uma parte muito importante, muito séria da sua empresa. Não menospreze. Não fique olhando aquele contador que vai fazer o menor preço para a sua empresa. Fique olhando aquele contador que vai te oferecer a melhor qualidade na prestação dos serviços. Certo? Adriana Medeiros, que está sempre nos vestindo com os acessórios, e hoje um acessório muito especial. Eu pedi para ela uma medalhinha da Nossa Senhora, em homenagem, a produção hoje foi toda em homenagem a ela. Look de loja Ops. E cabelo e maquiagem sempre do meu querido Douglas Batista, que inclusive esteve no último episódio. Se você ainda não assistiu, assista. Vamos começar, Poliana, me conta o que é o caminho da fé para o pessoal que está aí de casa e que falou assim, meu Deus, mas que é isso, Lívia? Caminho da fé? Nunca ouvi falar. O que é o caminho da fé? Primeiramente, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui no Podchefs, de falar um pouco, né, sobre o caminho da fé, que é um dos maiores eventos que mudou a minha vida e é meu grande amor. O caminho da fé, ele é um caminho que tem 20 anos de existência, ele é inspirado no caminho de São Tiago de Compostela. Né? Então, o criador do caminho da fé, ele fez o caminho de São Tiago e queria trazer um pouco dessa experiência para o Brasil. Né? Então, ele era muito devoto, né, de Nossa Senhora Aparecida, então ele queria vincular algo que fosse a Nossa Senhora Aparecida. Então, através das peregrinações dele, ele começou, né, a trazer a peregrinação na Serra da Mantiqueira, né, que o caminho original começa em Águas da Prata e vai até a Basílica. Que dá um total de? 340 quilômetros, né, e aí tem uma divisão que faz o caminho, né, ou que você pode ir por percorrer 318 quilômetros ou 340. No meu caso, eu percorri a longa distância, os 340, e também os 318, para conhecer as duas partes do caminho. Então, né, é um caminho embasado em São Tiago de Compostela, mas agora um caminho brasileiro, que passa por dentro da Serra da Mantiqueira. Então, a pessoa que faz o caminho, ela vê, né, muita natureza, cachoeiras, né, tem os donos das pousadas que nos acolhem, né, a pessoa caminha uma quantidade de quilômetros por dia, e dentro do caminho vive experiências diversas, né? Tanto de fé, de superação, de milagres e por aí vai. É isso. Nós fizemos o caminho mais curto, como foi a nossa primeira peregrinação, a gente não conhecia, enfim, e a gente queria que fosse assim uma surpresa mesmo pra gente do que seria essa peregrinação. Nós fizemos um caminho mais curto, a gente saiu de Paraisópolis. Não me pedem para lembrar nomes. Nós saímos de Paraisópolis, deu 180 quilômetros mais ou menos, é isso? Não, 135. 135 quilômetros. Porque para quem quer fazer uma experiência, né, do que é o caminho, mas não tem tantos dias, mas quer viver um pouco da experiência, a gente indica sair de Paraisópolis ou de Campos do Jordão. Que aí dá o total de 135 quilômetros. Então, pessoal, olha, se você tem vontade de ter essa experiência, de fazer essa experiência na sua vida, mas tem medo, não tem muitos dias, porque o caminho longo você gasta aí entre 12 e 15 dias, e o caminho mais curto você consegue fazer ele entre 4 e 5 dias. Se você quiser apertar mais um pouquinho, faz em 4, né? Se você tiver um preparo físico maior, enfim. Nós fizemos em 5 dias, foi super tranquilo e realmente é um caminho, assim, de beleza incrível. Uma vista maravilhosa e de experiências também que nós vamos contar nesse episódio emocionante, né? Qualquer pessoa pode fazer o caminho da fé? Pode. O caminho da fé, ele é um caminho para todos, né? Eu acredito que muito mais do que o físico seja o mental, né? Assim como eu fiz, tenho diversas histórias, vocês também viram, né? Que enquanto a gente percorre o caminho, a gente vê muitas coisas acontecerem. Já vi atletas, né, desistirem por terem alguma lesão, então eu falo que o caminho é muito mais mental e espiritual do que o físico, apesar que o físico ajuda, mas o caminho é para todos, né? Eu já conheci pessoas de mais de 80 anos percorrer o caminho. Mãe, como foi para a senhora com 63 anos, né? Porque as pessoas ficam assim, nossa, mas sua mãe fez o caminho, foi tranquilo, foi muito pesado, o que a senhora achou? Eu achei super tranquilo.
Não senti dor alguma, nem lesão, né? Fui no meu ritmo, me preparei um tempo antes, né? Fiz caminhada e academia para fortalecer músculo e tal. Mas eu não tive cãibra, não tive nada. Para mim foi super tranquilo. Pessoal, vou falar que minha mãe fez melhor do que eu, porque meu pé ficou cheio de bolha. A minha mãe não teve nada. Tinha dia, assim, de musculatura da panturrilha doer e minha mãe de boaça. Então, assim, realmente, quem quiser fazer. Você quer fazer? Você quer viver essa experiência? E tinha pessoas bem idosas fazendo, bem idosas e obesas, né? E tranquilo, é o que ela falou mesmo, vai do mental. Do mental vai do espiritual também, né? Se a pessoa quer, deseja aquilo, não tem barreira. Ela vai e faz tranquilo. E por que fazer o caminho da fé? No meu caso, foi um chamado, eu acredito que um chamado mais espiritual mesmo, um chamado sobrenatural. A forma de como eu conheci o caminho. Mas eu já percorri o caminho 5 vezes, né, 3 vezes pelo longo, né, 340, junto com o Cindy. Uma vez para conhecer o outro caminho, né, os 135 quilômetros, mas pelo outro lado, por Pedrinhas, que é por Pedrinhas e Pindamonhangaba. E a última vez foi levando um grupo, inclusive, né, dou assessorias para quem quer fazer o caminho, assim como a Lívia e a mãe dela fizeram comigo. Fico muito feliz em poder, né, quando as pessoas me procuram para dar assessoria, porque para mim falar do caminho da fé é um motivo de muita alegria, de muito amor. E também a gente leva grupos de peregrinos, né? Então agora, assim, para esse ano agora e para o final de ano, a gente está com muita novidade. Então, assim, para mim, foi a questão de autoconhecimento, foi algumas questões que eu estava passando da primeira vez que eu conheci o caminho, em julho de 2019. Para mim foi uma questão de fé e de autoconhecimento. E as outras vezes que eu fui, né, foram para fazer trabalhos, né, no caminho do livro que eu escrevi, e a outra vez que eu voltei foi para entregar o livro na Basílica. E assim, você pode voltar no caminho 5, 10, 15 vezes, 20, nunca vai ser igual. Cada experiência é diferente. Pessoal, não falei isso no início do episódio, deveria ter dito que o motivo pelo qual eu trouxe a minha mãe e a Poliana aqui pra gente bater esse papo hoje é porque fizemos a peregrinação, eu e a minha mãe, que foi também uma experiência muito, muito legal, né, mãe? Foi incrível. E eu fiz essa peregrinação toda com a mentoria da Poliana. A Poliana, ela falou agora, ela faz esses grupos, né? Ela faz tanto a mentoria, quanto ela leva os grupos todos e assessora e acompanha, e está presente e tem suporte, enfim, nos grupos que ela organiza. Então, eu escolhi as duas para que a gente pudesse juntas passar essa emoção e essa experiência para vocês. Afinal de contas, embora a gente tenha feito só a mentoria, a Poliana nos acompanhou todos os dias, então eu falo que ela viveu conosco, né, esses percursos, esses momentos mais difíceis, momentos de grande alegria, enfim, ela viveu conosco, então eu achei, eu senti importante trazer isso para a gente conversar com as pessoas. Muitas pessoas acompanhou também através do Instagram essa viagem, e o pessoal ficou muito curioso, assim, e muito admirado com toda essa viagem, né, com toda, literalmente uma viagem, né, que é uma viagem emocional até, que a gente fez. Então, convido você que procure saber, né, assista nosso episódio completo, procure saber e faça essa experiência. E aí, Poliana e minha mãe, eu quero entender de vocês, assim, por que vocês acham, né, que a fé, ela é importante, né, nós que passamos por esse processo, nós que temos muita fé, por que ela é importante na nossa vida e na nossa jornada empreendedora? Pode começar. O que eu penso assim da fé é que a fé é o que move tudo, é o que move a vida, né? Tudo que existe hoje foi porque alguém teve fé que aquilo ali ia dar certo, pôs a força dela toda naquilo e aquilo se realizou, concretizou, né? Então, assim, a fé é o que move o ser humano.
em tudo que ele faz, em tudo, 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 né? Na fé, fé na vida, fé no sagrado, seja ele de qual religião ou fé ou crença que a pessoa tenha, né? E a fé que muda tudo, ela que eleva a gente. Se quem não tem fé em nada, O que faz, né? senta, fica parado, porque não vai conseguir nada na vida se não tiver a fé que aquilo ali vai dar certo, não é? A fé em alguma coisa. Então, eu acho a fé tudo. E você, Poliana? Tem aquela palavra, né, que fala que a fé move montanhas, Uhum. né? De fato, quando você vivencia o caminho da fé, você vê isso, né? Você vive e você vê o outro viver. Através do meu livro, né, que eu passei a segunda vez que eu voltei ao caminho, que foi para coletar dados, histórias, né, de milagres, de superação, de peregrinos e donos de pousadas, eu vi e vivi com cada um deles milagres visíveis, vivências de superação, de fé. Então, assim, até muitas pessoas me perguntam, eu não sou católica, né? Como que eu vou fazer o caminho da fé? A fé em você, né? A fé no seu trabalho, a fé no seu empreendimento, a fé em você. Você não precisa, a gente encontra muito no caminho da fé, não precisa ter religiosidade. Tem gente que vai pela fé na vida, né? Muitas vezes a pessoa de estar ali naquele momento, né? O caminho ele cura. O caminho ele cura de dentro para fora. Isso eu vi, isso eu falo. E às vezes as pessoas vão ao caminho procurando muitas coisas e elas encontram. Isso é fato, né? Então a pessoa, ela volta, mesmo que ela vá sem fé, vá desacreditada, vá às vezes com depressão, machucada interiormente, falta de sentido na vida, ela vai ali e ela volta com fé. Ela sempre volta com fé em algo. Eu acho muito bonito também no caminho que eu encontrei pessoas de diversas crenças, é que todas elas vão ver a mãe. É o respeito. No caminho você encontra, né, o respeito, a crença do outro, a religiosidade do outro. Então, assim, ter fé é importante. A fé move montanhas, assim como a fé também, ela nos movimenta de dentro para fora. Empreendedor, você que não tem fé no seu negócio, você que não tem fé que as coisas vão se realizar, seus sonhos vão acontecer, você vai vivendo uma vida sem sentido, né? Você que vai vivendo um dia após o outro, mas não tem crença de que aquilo realmente vai dar certo. Não faz sentido você ter um empreendimento, você ter um negócio que você não acredita, né? Nós estamos trazendo aqui a fé em Nossa Senhora Aparecida, mas não quer dizer que tem que ser nela, né? Embora hoje seja o dia dela e nós todos cremos muito nela. Vivenciamos muitas experiências, né? Mas você pode ter fé em você mesmo, né? Depende muito daquilo que você acredita. E aí a gente encontra, assim como na nossa vida, né? Durante o caminho, a gente encontra muitas incertezas. A gente não sabe se vai chover, a gente não sabe se vai fazer sol, a gente não sabe se vai fazer frio, a gente não sabe se vai fazer calor. E uma experiência particular que eu tive assim, é que a gente vai para esse caminho despido, né? A gente despido mesmo que fala, né? A gente desveste ali luxo, a gente desveste o que é supérfluo, a gente desveste daquilo que a gente não precisa. E para você que não conhece, uma peregrinação é você colocar uma mochilinha nas costas, um chapéu na cabeça, um cajado na mão e partir caminhando durante dias e dias. Lavando as roupas, às vezes, no banheiro do lugar que você vai ficar, vestindo, às vezes, roupa molhada, caminhando na chuva, caminhando debaixo de um sol quente, recebendo aquilo que o universo traz para você naquele dia, sem controle, né? A gente caminha, eu falo que a gente se coloca no caminho para que seja feito de acordo com a vontade do Criador, de Deus, de Nossa Senhora, né? E
é o que acontece também na nossa vida, né? Quando a gente Sim. caminha de forma mais leve, as coisas parecem que o nosso flui, o nosso horizonte parece que abre, né? Então, eu percebi também que o apego, ou melhor, o desapego é um aspecto que a gente trabalha muito importante no caminho da fé, né? Vocês tiveram esse sentimento também do Eu desapego? tive é muito isso, porque eu sou uma pessoa assim que adoro um chuveiro bem quentinho, né? Um confortinho na hora que eu chego em casa, beleza. Um ar-condicionado, né? Ué, quem não gosta, né? Só que ali não, ali você não tem nada disso, né? Você não escolhe. Ah, não. Você não sabe o que você vai achar, onde você vai dormir, você vai te atender. Você vai ter água quente, você vai ter tudo. A internet a gente nem conta com isso, né? E a gente sai caminhando assim, levando o mínimo necessário, tanto porque a gente não pode carregar peso, né? Sim. O mínimo necessário. Então a gente entra para dentro, né? A gente entra para dentro da gente mesmo, porque a gente desconecta do mundo lá fora, desconecta da internet, desconecta com tudo. A gente faz aquela introspecção, a gente começa a fazer perguntas para a gente mesmo, procurando resposta. É muito legal, muito bom. Você também teve essa sensação de desapego lá? Sim, eu sempre aprendo no caminho da fé, né? A minha primeira vez, né, igual nas mentorias que eu dou, e eu sempre falei com a Lívia, né, menos mais. Eu sempre falava isso, menos é mais, leva menos. Posso só te interromper rapidinho? Claro. Só pra gente, porque nessa parte da mentoria que você sempre falava, Lívia, menos é mais, você sempre falava assim também, não é o tênis novo, não é a roupa chique, é o seu tênis surrado que você vai levar, é aquele mais velho, é a sua roupa mais confortável. Não, inclusive, você quis comprar um e eu falei, não não compra. Te agradeci muito isso. Tá vendo? Falei. Levei meu tênis Mochibento. É o melhor. Nossa. Aquele ali já tá experiente. E por que eu quis fazer esse parênteses? Porque não é sobre o externo, pessoal. É sobre o que tem dentro, né? Então, a gente precisa, nesse momento de conforto, né? De alguma coisa muito usada. A gente não precisa de nada de luxo. A gente não precisa de muito dinheiro. É uma viagem cara? Não, é uma viagem barata. É uma viagem, inclusive, assim, de um turismo barato, né? Se você não for pegar pelo aspecto religioso, pelo aspecto do autoconhecimento, enfim, o meu também foi muita questão de autoconhecimento, você pode pegar pelo aspecto do turismo, que é muito barato, sim, né? E eu acho que nem tem valor, assim, para colocar preço, assim, no caminho da fé, pelo tanto que você aprende, né? Então, questão de desapego, o caminho me ensinou muito. Eu já nunca fui apegada, né? Assim, com bens, com coisas, né? Eu sou apegada à minha família, mas com bens, com coisas, nunca fui apegada. E no meu primeiro caminho com a Cindy, que eu já fui fazer o meu primeiro caminho sozinha com um cão. Uma mulher fazendo um caminho de 300 quilômetros que ela não conhecia com uma Golden Retriever. Para provar para todas as mulheres que é possível. Basta ter querer. Fé, basta querer, basta ter fé e acreditar. Então, no meu primeiro caminho, eu assim, não tinha condição financeira nenhuma de investir em nada, em uma mochila, nada assim, material melhorzinho. Eu lembro que eu fui com calça de loja de R$10, com blusa de lojinha de R$10, fui com uma mochila que eu comprei muito barata e achei que tava abafando com a mochila e tal, mas a mochila tava pesando 15 quilos e era uma mochila de 60 quilos, de 60 litros. Porque, como eu tava com a Cindy, eu achava que eu tinha que levar a ração dela para todos os 15 dias que eu caminhei. Jesus! Então, eu fiz saquinhos, né, da ração dela e coloquei tudo dentro da mochila. No primeiro dia que eu caminhei de Águas da Prata até Andradas, com 15 quilos nas costas, desabei. Eu já cheguei lá, já chorei para dar uma aliviada e já peguei todas a ração dela, falei com a moça da pousada, ó, dá pros cachorrinhos, né, que você encontrar. Aí eu tinha levado toalha, aí ela me falou,
nas pousadas sem conta toalha, aí a toalha eu deixei, eu tinha levado uma peça de roupa a mais, aí eu fiz as contas, vi que não precisava. Então, assim, ali naquela primeira pousada ela já me falou, isso aqui você não vai precisar, o que você quer fazer? Você quer que a gente envie Sedex ou você quer doar? Eu preferi doar tudo, que eu já estava ali para me doar, né? E essa borboletinha voando aqui, ó, borboletinha Não, tirei foto. Isso aí já é coisas do caminho. Sempre que a gente fala do caminho, algo acontece. E é engraçado, assim, a gente tá falando dessa borboleta, porque teve um dia... Aqui, E teve um dia, né, mãe, que eu até postei esse vídeo, depois eu vou ver se a gente consegue colocar. Teve um dia que uma borboleta, ela ficou pousando no meu tênis, ela ficava pousando na minha mão. Que você fez sobre isso. Então, assim, eu falava, gente, olha aqui, do nada essa borboleta tá aqui pousando em mim, presente. toda mansa. Agora que hoje... Como que entra? Como que entrou uma borboletinha. Se eu não me engano, ela é amarela, igual assim a outra. Ela é mais... Amarelinha. Então, assim, a questão do desapego, o caminho sempre me ensinou muito. E ele já me deu, uma cacetada já no primeiro dia. Né? Então, assim, se aprende errando. Na vida também, né? Agora, cabe a você persistir no erro. Ou fazer as mudanças necessárias. Então, assim, nas próximas, né, eu já vi o que era necessário levar, o básico do básico. Troquei a mochila, que eu falo que a mochila, porque tem algumas coisas na vida que é essencial. E a mochila era uma coisa essencial. Porque se você fosse com a mochila errada, assim como eu fui da primeira vez, eu me lesionei. Então, assim, tem coisas que são essenciais na vida e é preciso dar valor e empreender nelas. E assim, pessoal, você vai para o caminho da fé com 3 blusas, a que você tá vestindo mais 2 na mochila. 3 roupas íntimas, a que você tá usando mais 2 na mochila. 2 calças. Ou 3 calças? 3 calças. Uma que você tá usando mais 2. 3 pares de meia. 3 pares de meia. Escova de dente. Chinelo que você leva. O tênis que você tá usando. Protetor solar. Aí tem as coisinhas assim. Protetor solar pequenininho, protetor labial, mas só. É literalmente o que cabe numa mochila que você fica esses 15 dias, 12 dias, 6 dias, dependendo do caminho que você for fazer, né, o percurso que você escolher. E a gente vê que não falta nada. Não falta nada. Uma capa de chuva também que é importante. Mas não falta nada. E a gente percebe quanta coisa que nós temos nas nossas vidas que não são importantes. Não só coisas materiais, mas quantas coisas que a gente dá atenção, dá peso, enfim, que não tem importância nenhuma, que você vai viver muito melhor, de repente, se você nem tiver, né? Sim. Essa parte do desapego eu achei muito forte. Isso aí assim. a gente aprende no caminho da fé. E é muito interessante, né, como o caminho ele ensina em todos os quesitos, que eu já conheci pessoas que foram no caminho e levaram na mochila vestido, sandália, e a pessoa falava, eu estou muito cansada. E quando é assim, a gente que é peregrino tenta incentivar a pessoa para ela continuar. Sim. E aí eu encontrei com uma moça, eu já encontrei pessoas que desistiram do caminho porque não queriam desfazer das suas coisas. Inclusive, uma moça que me marcou muito, muito nova, ela falou, eu falei assim, deixa eu ver sua mochila. Aí tinha 2 sandálias, vestido, eu perguntei, por que você trouxe? Aí eu acho que eu posso usar. Conversei com ela, né, que ela não ia usar. Eu falei, olha, por que você não... É importante para você? Ela disse, é. Eu falei assim, manda por correio, pelo correio para sua casa. Ela, não, eu prefiro terminar a minha viagem aqui e levar comigo. Nossa, fica até arrepiada. Então, assim, a gente vê isso acontecer. E aí a gente pensa, né, como tá a vida? Sim. Se não consegue desapegar de uma sandália, de um vestido, prefere interromper as coisas. Porque assim, gente, lá, eu até conversei isso hoje com minha mãe, tudo na vida, ela funciona de um mesmo princípio. Se você não consegue desapegar de coisas pequenas ali para concluir um propósito, que é o caminho, que é chegar na casa da mãe, né? O que você vai conseguir desapegar na vida para concluir o caminho da vida com sucesso, para ter felicidade na vida? E eu não sei, eu queria saber assim, o que vocês levaram de lição?
Você fala assim, isso foi um fator que, claro, são inúmeros, mas um fator que mudou muito a percepção de vocês da vida, depois que vocês fizeram o caminho. Nossa, é igual assim você falou, é muita coisa que a gente aprende, né? Que a gente leva. Mas o que eu levei, no final, quando eu cheguei, eu pensei assim, gente, o ser humano consegue tudo quando ele quer. Quando ele se propõe a fazer uma coisa, quando ele tem fé que vai conseguir, né? A hora que eu cheguei, eu falei, nu, eu consegui chegar. Então, é aquilo, sabe? Aquele sentimento, assim, de que quando você quer, você consegue. De superação, mãe? É. Quando quer superar alguma coisa, você consegue. Persistência também? Uhum. Persistência, fé, né? E, nossa, isso me marcou quando eu cheguei. E você, Oliana, como que foi? Quando a gente consegue, né, chegar, após o dia de caminhada, chegar na pousada e tal, é muito gratificante, né? A gente já percebe, assim, conseguir o dia de hoje. Aí vamos ver o dia de amanhã. Nos 340 quilômetros, o início do caminho ele é muito difícil. Então, assim, chega um momento que você tem um cansaço, você entra em exaustão, porque você começa a entrar em conflito o corpo com a mente. Porque realmente o início do caminho é muito difícil e não é tão bem estruturado como, né, a partir de Paraisópolis em diante. Então, assim, cada vez que eu podia, eu aprendi algo novo. Primeiro, eu tive a oportunidade de fazer o caminho sozinha, eu e Cindy. E a primeira vez que eu conheci o caminho em 2019, ele não estava tão conhecido. Então, eu lembro que eu caminhei 12 dias sozinha e durante 3 dias eu vi pessoas. Então, assim, eu tive a experiência do silêncio e da solidão. Conversava com a Cindy, né, brincava com ela. E no meu terceiro caminho, onde eu fui entregar meu livro para Nossa Senhora Aparecida, a Jaqueline caminhou comigo, né, que eu falei com ela, estou indo, se você quiser, te mostro onde é o caminho. Então eu tive a experiência de caminhar com uma outra pessoa e perceber quando você tem o outro, você vai mais longe. Então tive o aprendizado também da humildade, de saber ouvir, né, porque nas pousadas muitas das vezes a gente chega, não sabe o que eles estão passando. Então, de saber ouvir, e eles vão lá, né? Saber o que você quer, o que você tá precisando. E é cada história linda, né? Saber que cada família ali é única, é diferente, que as crenças também são diferentes. E a importância da água também. No caminho sem água é muito difícil, né? Eu tenho, assim, muitas histórias do caminho. A água me marcou bastante no caminho. Quando eu fui subir a Serra do Caçador, é uma serra muito extensa do Caminho da Fé, onde não tem ponto de apoio, e eu tinha feito a conta, né, nas garrafinhas de água, e a água era para mim e para Cindy. E eu não tinha nem chegado na metade da serra e minha água acabou. E como eu não, como eu sabia, né, o momento que eu estava com sede, e eu não sabia, a Cindy, né, ela não fala, eu tinha mais uma garrafinha, então eu deixei essa garrafinha para ela. Porque para mim, sei lá, eu esperava alguém passar, pedir ajuda quando eu visse alguém, mas ela não fala, então ela era a prioridade. E eu já comecei a fazer minhas orações, e aí passou um moço, né, hoje ele se chama Júnior, hoje ele é voluntário do Caminho da Fé. Ele estava passando de carro e ele parou do meu lado e falou assim: moça, eu tô ofertando água, você aceita? E era o que eu precisava naquele exato momento, né? Então, assim, essas coisas no caminho aparecem, né? Acontece. Então, assim, a água para mim foi uma coisa que eu aprendi, o tanto que ela é importante no caminho. A gente conversou mais cedo também que uma lição muito importante que eu particularmente tirei do caminho é que como o caminho em tudo que a gente vai fazer, como o processo em tudo que a gente vai fazer, ele é importante.
Eu falo, a vida acontece toda no caminho. Tem até um vídeo da gente chegando, daqui a pouco eu vou pedir as meninas para colocar, para vocês verem, porque a emoção de chegar, e a gente chegou meio-dia com os sinos todos badalando, parecendo não, a gente estava sendo recepcionada, né, mãe? A gente não programou isso, não programou. Quando a gente pisou na Basílica, todos os sinos, quem já foi lá conhece, são 12 sinos, todos os 12 sinos tocando ao mesmo tempo que a gente estava entrando, subindo a rampa. Foi uma emoção muito grande, foi muito bonito. Mas, assim, seguramente eu afirmo que, embora a emoção tenha sido muito grande, a construção efetivamente aconteceu na peregrinação, no percurso. O ponto de chegada, como tudo na nossa vida, como você que está aí de casa que almeja um sucesso financeiro, um sucesso no seu negócio, vender mais, faturar mais, crescer o seu negócio, ser uma pessoa reconhecida, enfim, esse objetivo, que no caso da peregrinação é chegar na casa de Nossa Senhora, é o ponto que nos move, ele é fundamental, ele é de extrema importância. A pessoa que não tem um objetivo definido, não tem um sonho, ela não vai para lugar nenhum, né? Ela não se movimenta. Então, ter esse objetivo definido, ele é fundamental. Foi o objetivo que nos levou a percorrer todo esse caminho. Mas onde aconteceu toda a magia? No caminho. No caminho. Então, onde acontece toda a magia da nossa vida? É no nosso dia a dia. É na construção de cada coisa, é na construção do nosso lar, é na construção da nossa família, é na construção dos nossos relacionamentos, é na construção dos nossos negócios. Isso para mim foi tão forte, porque às vezes a gente fica sempre esperando o dia que você vai ganhar tal coisa, né? Enfim, conquistar tal coisa, ganhar não, porque a gente conquista, esperando o dia que tal coisa que você sonha vai acontecer, e a gente não pode esquecer de viver o presente. A gente não presta atenção no caminho. No caminho, se a gente viver só lá no futuro, nós perdemos a magia, a coisa que tem mais, sabe? É onde a gente realmente cresce, é onde as coisas realmente acontecem. Então, vamos passar aqui para vocês verem como foi a nossa chegada, né? A conclusão. Olha, todos os sinos tocando. Se você não conhece, os 12 sinos que estavam tocando representam os apóstolos e Maria e José. Então, a gente fala que foi a recepção de todos. Na hora que a gente pôs o pé no portal, né? Começa a badar. Nossa! É muito lindo, assim. Foi essa? São muitas histórias que acontecem conosco no caminho que a gente não consegue explicar. Sim. Né? Nós conversamos com muitas pessoas durante o caminho que contam verdadeiras histórias de milagre, assim, histórias maravilhosas. Pessoas que não fazem nenhum tipo de atividade física, igual tem um amigo do Paraná, o Marcos, que não faz nenhum tipo de atividade física durante o ano e há 16 anos percorre o caminho da fé, conheci ele no caminho da fé, a gente ainda mantém contato. Então, assim, realmente é uma experiência... O Marcos que tem o problema no joelho? Ele tem um problema no joelho. E, assim, com todo o coração, né? Eu falo que quem não fez, quem nunca fez, faça pelo menos uma vez na vida. Acaba que a gente não faz uma vez, né? A gente sai do caminho, mas o caminho nunca sai da gente. É muito forte. E bacana também, durante o caminho, é a gente parar e prestar atenção ao redor. Sim. Né? Porque quem vai só andando, só focada lá na frente e não vê nada que está em volta, perde muito. Sim, eu falava muito para a Lívia, preste atenção nos mínimos detalhes. O caminho, ele fala através da simplicidade. Desde o pequeno até o grande. Ele sempre fala. São os animais, são
a paisagem em si, as cascatinhas que nascem na beirada Sim. do caminho, as flores, né? Ah, é muito lindo. A brisa, o cheiro. Eu sentia perfumes assim, o tempo todo. O cheiro da mata. Eu não sei que a gente foi numa época do ano que ainda estava muito verde, né? Sim. Agosto ainda estava bem verde. Então, assim, estava exuberante aquela paisagem. Exuberante. Muito linda mesmo. E a gente tem que prestar atenção, senão passa batida, assim como na vida. Né? Se você passa pela vida só focando no futuro, você não vê o que está em volta. Você perde, né, as coisas que te rodeiam, as pessoas que te rodeiam. E é tudo igual. Tudo é o mesmo princípio, né? E os fracassos, porque muitas pessoas começam e não concluem. Assim como muitas pessoas começam empreendimentos e não concluem, fracassam no meio do empreendimento. Eu falo que fracasso é uma palavra tão forte, né? As pessoas têm ele como um ponto tão pejorativo, às vezes acerta tanto e erra num aspecto e fala, nossa, fracassei, mas invalida tudo aquilo que ela acertou, né? A gente, em alguns aspectos, também tem esse sentimento, né? Durante o caminho, principalmente o caminho mais longo. Nós fizemos o caminho Nutella, né, mãe? Nós vamos voltar para fazer o caminho completo, porque, assim... A gente fez o Nutella. A gente fez o Nutella, porque o percurso que a gente fez, que é o mais curto, já é todo... embora seja caminho de estrada de terra e tudo, mas a gente tem um ponto de apoio aqui, tem um ponto de apoio ali, muitas pessoas passando, né? O percurso mais pesado, que é o início, que é muita serra, muito morro, a gente não pegou, né? O que a gente pegou mais íngreme, assim, foi a Serra da Luminosa. Sim. Né? Mas que a gente escalou, né, mãe? A gente escalou, na verdade. Tinha a hora de subir de gatinho, de gatinho, né? Escalado. Mas eu acredito que principalmente no início deve ter muitas pessoas que fracassam, que desistem, né? E eu queria entender, assim, do ponto de vista de vocês, como a fé pode ajudar as pessoas que estão num processo de dificuldade, que estão num processo que de repente pensam em desistir, pensam em não prosseguir. Como a fé pode auxiliar essas pessoas? Além da fé, eu acho também que a gente tem que ter um grupo de apoio, né? Porque, de fato, no caminho da fé, eu vi muitas pessoas desistirem por lesões ou por passarem mal, mas a culpa, né? Não ficar se culpando. O que ela conseguiu fazer? Chegar até ali. O que ela viveu até ali? Ela não pode anular tudo o que passou, tudo que foi vivido, pegar as coisas boas, né? Tem muitas pessoas assim que eu conheci que parou em um determinado lugar e a gente falava, faz o seguinte, assim que você melhorar, você volta da onde você parou, né? Então muita gente volta da onde parou, né? Ou seja, porque teve uma lesão ou porque passou mal, mas não focar nessa questão, né? Do fracasso, porque como você também fala, a gente é humano, né? A gente está suscetível a erros, mas não anular tudo aquilo que a gente fez para chegar até ali, né? Porque a gente não chegou ali do nada, né? Então a fé, eu acredito que com a fé você vai mais longe. Sem a fé eu acredito que é mais difícil. É verdade. Mãe, quer fazer alguma colocação? Não, é aquilo que eu já disse antes, o que te move é a fé, né? A hora que você está numa dificuldade, passando um problema de saúde, um problema familiar, uma coisa assim bem grave, se você não tem a fé, você está só. Você está só para passar por aquilo, né? Você vai tirar a força de onde para conseguir superar aquele momento? Daqui de dentro. E aqui de dentro você tira o quê? A fé. Você tem a fé que vai te ajudar a superar aquele momento e ter certeza que aquilo ali vai passar e que você vai conseguir passar por aquilo inteiro, não é? Por que será que quando as pessoas de modo geral, não para todos, obviamente, mas de modo geral as pessoas tendem a buscar a fé à medida que a idade vai avançando?
né? Até percebo isso no caminho também. Eu acho que eu era uma das mais É porque novas, vai né? chegando mais perto da morte. Ou a dificuldade vai apertando, né, mãe? Vai chegando mais perto da morte. Aí você vê, né? O final da gente é o quê? A morte, né? E quando a gente vai chegando numa idade mais avançada, pá, tá chegando a meia hora, né? Não, então é onde a maioria das pessoas chega nessa faixa de idade, introspecta, procura a sua essência, porque Olhar para dentro. porque é para lá que você vai, para voltar para aquele lugar de onde você veio, né? Então você já vai conectando com a sua essência e aí também passa aquela época de vida que você está pensando no ter alguma coisa, né? Você está lutando para ter o sucesso, dinheiro, a estabilidade financeira. Aquele período ali não te sobra, às vezes, muito tempo de ficar meditando, orando e tudo. Aí você já passou daquele período, né? Daquela faixa de vida, aí você procura a fé. Uhum. Eu penso assim. E você, Poliana? É por aí. Tem muitas pessoas também que procuram a fé quando estão, assim, numa situação mais vulnerável, Uhum. né? E também tem, igual a sua mãe fala, tem gente que procura por causa da idade. Mas tem muitas pessoas novas que já estão mentalmente, né, mais velha do que pessoas idosas, né? Porque tem muita gente que eu chamo pra fazer o caminho e fala, eu acho que eu não dou conta, que eu não sirvo pra isso. Você chega no caminho, você vê um bando de pessoas da terceira idade dando um banho na gente. De autoestima, de superação. De Então, animação, 4h30 da manhã o pessoal acordando animado. É impressionante. As histórias que eu já vi no caminho da fé de pessoas da terceira idade, eu gosto muito de trabalhar com pessoas da terceira idade. Eu acho que a gente tem muito para aprender com elas. Mas é que eu concordo muito com o que sua mãe falou, a questão do ter e a questão do ser. Mas hoje eu acho que o mundo também não está colaborando, então as coisas estão mais difíceis, né? Uhum. É a questão da ansiedade, da depressão, com tudo que está acontecendo, com a pandemia, tudo, as perdas. E foi até aí também que o caminho foi se tornando mais conhecido, porque as pessoas passaram mais a religiosidade, até algum tipo de crença, né? Porque na época da pandemia, o caminho fechou. Uhum. Então ele fechou totalmente e as pousadas não podiam receber ninguém. Mas aí quando abriu, já começou a lotar, no sentido de aí era capacidade mínima, né? Tinha que ter um distanciamento e tal, mas eles já não estavam tendo nem lugares para comportar as pessoas, porque muitas pessoas foram, né, buscar algo que estava faltando. E estamos encaminhando para o nosso fechamento. Eu queria que vocês duas, se quisessem, enfim, quiserem contar uma experiência que vocês tiveram durante o caminho, que foi uma experiência, assim, que marcou muito, enfim, que vale a pena contar, uma experiência... A gente vive tanta coisa até sobrenatural, né, assim, Sim. que a gente não consegue explicar. Então, queria que vocês contassem e fizessem também, se quisessem, né, deixar um recado para as pessoas que têm interesse de conhecer mais o caminho, enfim. Agora eu vou deixar para você, que você tem uma experiência linda para contar. Eu quero convidar as pessoas que estão assistindo esse podcast para compartilhar com outras, para conhecer o caminho da fé. Né? Você que está assistindo, o caminho da fé, ele pode mudar a sua vida. Assim como mudou a minha, assim como mudou de pessoas que eu escrevi histórias, né? Meu livro ele chama Histórias, Vivências e Milagres no Caminho da Fé. Tem um pra gente sortear? Não tem. Não acredito. É porque os meus exemplares acabaram, né? Então, assim, quem quiser só entrar em contato comigo, ele tem para vender na Amazon. Só que se entrar em contato comigo, eu também faço dedicatória, entrego a pessoa pessoalmente e sai um preço mais em conta também. Mas o caminho da fé, ele pode salvar vidas, ele pode mudar vidas. Eu levo sempre as pessoas, né, a refletirem isso, a pessoas que levar as pessoas para o caminho da fé. Eu vi muita história
Então, assim, o caminho da fé, ele nunca é ingrato, ele nunca vai ser ingrato, ele é um caminho de transformação, ele é um caminho poderoso. O que eu posso falar dele, uma história que me lembra muito, assim, vou encerrar com uma história que me lembra muito Nossa Senhora Aparecida, foi no meu primeiro dia do caminho, em 2019, em julho, no qual eu estava, né, com a mochila de 15 quilos, eu e Cindy, eu estava indo para Andradas e nesse ponto, lá em 2019, não tinha apoio. E eu estava faltando ainda 5 quilômetros para chegar em Andradas. Eu estava muito cansada, já era 5h30. Nossa. E quando eu fui em julho, as A épocas noite que eu é fui cedo, em né? julho, eu cheguei a pegar menos 5 graus na serra. Então, assim, eu estava muito cansada, né? Eu tinha lesionado já as minhas costas, eu não conseguia mais pôr mochila. E aí, nesse momento, eu lembro que eu pesquisei muitas coisas sobre o caminho e em tudo que eu pesquisei, eu ouvia muitas pessoas falar anjos do caminho. Esses anjos do caminho sempre aparecem. Então, tinha uma pedra ali, eu sentei em cima da pedra, porque basicamente você não encontra lugar para sentar, ou no início do caminho você senta no chão mesmo, qualquer lugar que tiver. E aí, naquele momento, eu e Cindy, eu lembro que eu comecei a chorar muito, eu estava muito cansada. Você já tinha andado quantas horas? Eu comecei a andar às 6h30 da manhã e já era 5h30 da tarde. Sem almoço, né? Com lanche só, que às vezes leva, né? Então, assim, eu já estava muito cansada e esse atraso meu todo foi porque foi minha primeira vez e a minha mochila muito pesada. E eu só lembro que eu abaixei a minha cabeça, comecei a chorar, assim, do meu lado. E eu fiz uma prece muito simples, né? Eu lembro que eu falei, mãe, todo mundo falou dos seus anjos no caminho. Eu preciso que você me envie um agora, porque é esse momento que eu tô precisando. E ali eu fiquei, olhando para baixo. E aí me soou uma voz muito doce falando assim, ô minha filha, por que você tá aqui sozinha? E aí eu com a mão baixa assim, né? Aí eu até pensei assim, nossa, meu Deus, será que é um fantasma, né? Porque assim, não tinha ninguém. Tô tendo alucinação, né? Não tinha ninguém. Já era 5h30 da tarde, já tava escurecendo, tava ventando muito no que eu pego e abro o olho, vou olhando pra cima assim. Uma senhora baixinha, moreninha, chinelinha havaiana, com uma garrafa de café na mão. Ela vira e me fala assim, essa garrafa aqui é pra você. Nós vamos sentar ali naquela pedrinha e eu trouxe 2 xícaras. Uma pra você e outra pra mim. E você vai tomar um bom café, que eu sei que você tá cansada. E ali eu virei pra ela e falei, mas como que você sabe que eu cheguei até aqui? Ela falou assim, o meu filho viu, não vi a casa dela, o meu filho viu que tinha alguém passando e ele falou, mãe, aquela pessoa precisa de alguém. E aí essa mulher foi, me deu um café, foi o café mais gostoso que eu já tomei. E aí, isso já tinha dado mais de 6 horas, um pouco, já tinha escurecido. E eu falando pra ela, tanto que eu tava cansada, faltava 5 quilômetros, ela falou assim, que olha, não se preocupe, eu não vou te permitir andar à noite. Meu marido tá cuidando do pasto, eu vou pedir ele pra te dar carona até lá na pousada. Eu falei, mas eu tô com um cachorro. Eu falei assim, cachorro é o que a gente mais gosta. Ela me pôs, aí ele chegou, ele me pôs dentro do carro e falou assim, você já tem uma pousada agendada? Eu falei, não. Aí ele falou assim, eu vou te levar então para a melhor pousada de Andradas. E quando eu fui pro caminho da fé, foi por um pedido que eu fiz, que a minha mãe foi fazer uma cirurgia no coração. Eu tinha pedido para que se desse tudo certo, eu iria. E aí, a minha conversa com ele, nesses 5 quilômetros, ele me contou que ele fez o caminho da fé e que agora ele estava em recuperação, porque ele fez uma cirurgia do coração. E era a mesma cirurgia que a minha mãe fez. Só. Então, assim, nunca mais vi esse senhor, nunca mais ouvi essa senhora, mas essas histórias nos comovem muito, mexem muito com a gente, são histórias de extrema humildade, de extrema compaixão, e que, assim como essas, eu tenho milhares que a gente nunca esquece. E a gente se pergunta, né, mas como? Exatamente. Mas como?
tamanha a nossa falta de fé. Uhum. Tudo nos mostra, o caminho inteiro nos mostra a conexão que nós temos com o nosso divino, com o nosso sagrado, com Deus, com o universo, com Maria, enfim. E a gente ainda duvida. Sim. E a gente ainda se pergunta como. Né? Mãe, quer contar alguma coisa? Eu lembrei da capelinha de São José, né? Aham. Que a gente subindo a Serra da Luminosa e a gente ouvindo no celular um texto de São José. Que começou do nada. Do nada. Nós não colocamos. É sempre assim as coisas do caminho. Nós não colocamos, gente. Do Assim, a gente nada. colocou, Começou. na verdade, no YouTube. A gente tava ouvindo música. A gente colocou música no YouTube e o próprio YouTube, ele vai. Acabou uma, ele vai. Sim. Bom, aí E o vem... YouTube colocou o texto de São José. Aí a gente foi acompanhando o terço e eu fiz um pedido para São José. Assim, mentalmente, no finalzinho do terço, eu fazendo o pedido de São José, com o olho fechado e tudo, beleza. Quando a gente termina o terço, naquela hora, a gente para em frente à capelinha de São José, não foi lindo? Foi incrível. Ali falou, mãe, olha o que está escrito, que eu olhei, Capela de São José. Uma pequenininha, Uma que tem capelinha no alto singela, linda. Perto do oásis. vocês lá em lancharam. cima. Uhum. E a gente rezou e orou, falei, puxa, e assim, igual isso, teve várias outras coisas. Tipo, a gente falando um assunto, de repente, a gente vê aqui sempre, que durante o caminho todo tem placas com pensamentos, né? Palavras motivacionais. É muito lindo isso letra também, de né? música. E sempre quando a gente estava falando de uma determinado assunto, a gente parava em frente àquela placa. Um dia também que a Lívia falou, mãe, como que é aquela música, mãe, que a senhora cantava com a gente quando já era criança? Como que era? Eu não sabia qual. E ela tá insistindo com aquilo. A música começa a tocar no rádio. Eu falo que no caminho a gente nunca tá sozinha. Eu falo que assim, a gente sente mesmo uma presença, né? Tem até também algumas aparições, que você viu uma foto, né? Que eu tirei, vou colocar depois no meu Instagram, que aparecem no caminho, a gente nunca tá sozinha. Depois você me manda ela, se você puder, lógico, pra gente colocar também no... Aquela foto da pousada. Sim, eu tenho outra também. Aquela da pousada é de arrepiar. Tudo bem. Ai, pessoal, passa tão rápido. Todo episódio eu falo isso porque realmente passa rápido. Muito obrigada a você que estava aí de casa por ter nos assistido, por ter nos ouvido, por ter aberto o seu coração. Obrigada, mãe, por acompanhar, por me acompanhar no caminho, né? Eu fiz a peregrinação depois de um sonho que eu tive, que, na verdade, a peregrinação era pra gente ter feito no ano passado, enfim, não deu certo, a gente fez esse ano depois de um sonho que eu tive, que era Nossa Senhora me chamando para ir para casa dela. E aí um caminho de estrada, assim, uma porteira, uma experiência muito, muito importante, que no outro dia eu acordei, né, na verdade, eu acordei e falei assim, eu vou fazer esse caminho. Liguei pra minha mãe, vamos? Ela, bora. Interessante que a minha história também no caminho foi Nossa Senhora me chamando para ir pra casa dela. Num sonho também? Foi diante da visitação que eu fiz em Aparecida do Norte, diante da imagem dela. Ela falava, vem até minha casa, e eu perguntava, que casa que é essa? Até eu descobrir. É incrível, eu acho que tem algo maior que nos leva, né, a percorrer esse caminho. Se você tem um chamado aí dentro do seu coração, faça. Não espere, faça. Muito obrigada, Poliana, por compartilhar conosco a sua história, compartilhar conosco a sua experiência. Imensamente grata pela mentoria, porque realmente se não fosse você com com todas as informações, nem falo que é dica porque não foi dica, foi informação valiosíssima, né? Informação de pousada, de tempo de caminhada, do que levar, de qual mochila comprar, o acompanhamento dos dias também, que a gente estava lá sempre mandando uma mensagem, tá tudo bem e tal, dos calos que dão no pé, né? Das bolhas que a gente tem que costurar e furar, enfim. Dos perigos que a gente tem que desvencilhar. Né? O que você tem que fazer a pé, o que você precisa, né, ter mais cuidado, de repente pegar um carro, enfim, porque tem alguns percursos, né, do caminho que a gente não faz a pé. É muito pouco, mas tem percurso que é na rodovia, a gente não quer, a gente quer viver a experiência e não colocar nossa vida em risco, né? Então isso foi fundamental a mentoria. Te agradeço
muito. Tenho certeza que é a primeira de várias. Em breve faremos o caminho quiser. longo, se Deus quiser, Vamos. né? E agradecer a Nossa Senhora por estar conosco, nos dar toda a condição de contar essa história, de viver essa experiência, por nos acompanhar todos os dias. Uma homenagem para ela, né? Que hoje é dia dela, padroeira do Brasil. Como carrega esse país e quantas histórias maravilhosas são realizadas, né? Milagres maravilhosos são realizados pela fé que nós temos em Nossa Senhora Aparecida. Então, gostaria de encerrar esse episódio hoje com uma salva de palmas a ela, né? E o nosso profundo agradecimento. E para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, inscreva-se, ative as notificações, siga os nossos perfis no Instagram, nas nossas redes sociais, podchefs, _liviaguimarães.finanças. Você que está com problemas financeiros, a fé também ajuda. Se você aí, olha, para tudo tem jeito. Em finanças, para tudo tem jeito. Se você está numa situação complicada, entra aí no meu Instagram. Tem um post lá que a gente fala sobre os nossos eventos que vão acontecer dia 6, 7, 8 de novembro. Escreva lá a palavra chefe que a gente te inclui nesse evento. Eu vou te ajudar a sair desta situação. Eu falo que quando eu estive numa situação de endividamento, embora eu sinto que estar numa situação complicada, estar numa situação de endividamento, ela acaba nos afastando também da nossa fé, porque a gente fica no misto de sentimento de revolta, desespero, decepção, vergonha, enfim, a gente às vezes, muitas vezes, né, na maioria das vezes, a gente não consegue olhar para o nosso sagrado, não sei se é uma controvérsia, enfim, mas é justamente nesse ponto que a gente consegue ter a força necessária para sair dessa situação. Eu falo que eu passei por um processo de... não sei, sabe quando você não quer muito estar presente? Eu não queria ir à missa, eu faço estudos filosóficos, eu não queria estar presente em nada, eu não via sentido em rezar, mas eu entendi que eu só conseguiria sair dessa situação se eu mudasse a minha forma de ver. Se eu me agarrasse àquilo que realmente poderia me ajudar naquele momento, se eu acreditasse de fato que era possível, que tinha um propósito para passar por aquele motivo, por aquele momento, né? Que eu tinha um motivo forte para passar por aquilo que eu precisava aprender. No momento que eu me coloquei na situação de aprendiz, ficou humilde. Exato, que eu falei, eu errei mesmo. E eu preciso de ajuda, eu preciso que Deus me ajude, eu preciso ter força, eu preciso que Ele me mostre o caminho para conseguir sair dessa situação. Foi nesse momento que eu consegui encontrar a luz que eu precisava, o caminho que eu precisava. Exato. Porque senão a gente só fica na treva, né? Nas trevas, só fica na escuridão. Então, se você estiver passando por esse momento, se coloque na posição certa que você tem, né? Tenha humildade de saber que, olha, não, eu não sou a pessoa, a autoridade aqui, não. Eu tenho um regente que vai comandar tudo para mim e ele vai me mostrar o caminho, ele vai me mostrar aquilo que eu preciso fazer e eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer para sair dessa situação. Então, era isso, pessoal. Muito obrigada a todos vocês e até o próximo episódio.